Fala pessoal, quem fala com vocês é Eduardo do Futimix e estamos aqui hoje para falar sobre o possível Super Mundial da FIFA que não pode acontecer, que corre sérios riscos de não acontecer, tanto devido à falta de capital, à falta financeira pelas transmissões e a possível greve dos jogadores. Rodri já tinha falado e Akanji já tinha falado do City que o calendário em si já não estava mais tão justo assim. O calendário em si, por parte deles, né, por parte também de alguns outros jogadores, eles já estavam assim meio enxuto. Ou seja, com a mudança da Champions League e esse Super Mundial de Clubes da FIFA, as férias de alguns jogadores, que seriam hoje de 13 a 15 dias, elas diminuiriam drasticamente para apenas 10 dias. Fora que tem alguns jogadores que sequer tiram férias. O De Bruyne do City, 3 anos que ele não tira férias, quase. 3 anos que o cara não tira férias. E com isso, a FIFA vem enfrentando diversos problemas. Tanto por parte dos jogadores, tanto por parte das transmissões. Alguns jogadores estão ameaçando essa greve, com o apoio dos técnicos em si. Principalmente sobre esse Mundial da FIFA. Que pra mim, se fosse pra mim apostar em alguma coisa, eu acho que esse Mundial da FIFA, eu acho que não vai acontecer. Se fosse pra apostar, um comum pra mim, por parte dele, comum, é ele não existir. Ele morrer. Ele morrer na praia. Mas se ele for acontecer, alguma coisa terá que mudar. Ou seja, alguns jogos terão que não existir. Ou seja, vai ter que diminuir os clubes. Porque com esse formato mundial, para mim, não tem chance de existir. Muito mais por causa das reclamações dos times europeus. Porque, querendo ou não, eles que estão sustentando essa parada. A alta premiação e tal, eles que estão sustentando. Por mais que os times brasileiros, os times asiáticos, os times africanos estejam empolgados com isso, mas quem está sustentando a parada são eles mesmos e tal. Bom, a FIFA vai enfrentando esses problemas com os jogadores e tal, porque a FIFA ela tem um acordo com todos os clubes que não é possível eles entrarem na justiça comum. Todos os clubes que quiserem fazer isso serão repetidamente punidos. Mas nada impede dos jogadores quererem ir para justiça comum, ou seja, a justiça trabalhista deles lá. Alguns jogadores já até entraram com pedido de processo por parte disso, da justiça trabalhista europeia. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre a possível greve dos jogadores, vamos falar dos problemas financeiros. Vou falar aqui da coluna do lance. A FIFA enfrenta problemas para organizar o Super Mundial de Clubes, previsto para 2025, segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport. O torneio corre risco de não acontecer por falta de financiamento, principalmente por cotas de televisão. Além disso, grandes times europeus estariam insatisfeitos com a desorganização da competição. Até aqui, jogadores já ameaçaram entrar em greve. O prazo para apresentação de propostas pelos direitos de transmissão do Mundial se encerrou quarta-feira, dia 25. No entanto, não houve interessados em diversos cantos do planeta, como nas Américas, na Ásia e no Oriente Médio e no Norte da África. Dessa forma, é difícil que a FIFA conseguirá alcançar a meta estipulada em 4 bilhões de euros em cotas de TV. Nos últimos meses, a federação vem negociando com a Apple, que por sua vez oferece 1 bilhão de euros pelos direitos de transmissão. Assim, como poucas ofertas e valores muito abaixo do esperado, o Super Mundial encara problemas para chegar aos valores de premiação prometidos. Em um primeiro momento, as primeiras informações que apontavam que cada equipe qualificada para disputar embolsaria 4 milhões de euros ou, na cotação atual, 300 milhões de reais. Contudo, sem um acordo para a transmissão, os patrocinadores também não têm demonstração de interesse no torneio. Com isso, entra em campo a fala de Carlo Ancelotti em julho, quando
o italiano afirmou que Real Madrid não jogaria o torneio por receber apenas 20 milhões de euros. O valor, portanto, teria sido reduzido a menos da metade, sem que tenha sido feito um anúncio público, horas depois que o clube espanhol e o próprio treinador voltaram atrás para desmentir. Bom, aí, problemas na organização, problemas com os jogadores que correm risco de ir para a justiça trabalhista da Europa, problemas para cotas de TV e transmissão, ninguém quer comprar. Para mim esse torneio, a ideia é boa, mas eu duvido muito que eles vão aceitar esse tipo de torneio, sacrificando o calendário deles. Eu duvido muito. E tal, porque o europeu, o cara que joga na Europa, pô, ele já tem a NBA deles lá, que é a Champions League. O melhor campeonato tá lá. Os melhores jogadores estão lá. Por que eles vão se esforçar para estar aqui, para jogar com o Flamengo, com o Botafogo, com o Independente Del Valle? Não vão se esforçar. Isso não vai acontecer. Eu já imaginava que isso aconteceria. Porque eles já não demonstram interesse há muito tempo aqui. E não tem mesmo aqui interesse mesmo. Pô, o dinheiro deles vale mais alto. Lá eles conseguem pegar os jogadores desde a base. Não tem mais interesse. Um dia desse, o Gabriel Mack do Grêmio não tem nem 18 anos, ele já foi embora. Pô, o Hendrick ficou alguns anos, foi embora. O Estevam daqui a pouco já vai embora. Não tem motivo deles em si se interessar em jogar com a gente. A gente que está interessado em jogar com eles. Não quero diminuir o Campeonato Brasileiro e tal, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais forte que muitas ligas da Europa. Muitas ligas mesmo. Mas é a realidade. O melhor campeonato está lá. Eles têm o dinheiro. A gente exporta para eles. É a realidade da situação. Eu falo isso não só do Brasil, na América Latina toda. A gente exporta jogadores para os caras. Porque a gente tem que sobreviver, porque nossa moeda é fraca. Alguns países até estão quebrados. Mas isso não é só por culpa da gente. É por culpa também da FIFA, que não protege os clubes do nosso continente do assédio deles. Porque a gente fica muito, como é que eu posso dizer, muito refém deles nesse aspecto. Não tem muito para onde fugir. A gente fica muito refém deles porque eles têm o dinheiro e a gente não tem. A FIFA claramente, ela não faz nada para equilibrar esse tipo de coisa. Não faz nada. Ela não... Ah, mas tem um coisa de solidariedade e tal. Pô, uma merrequinha. O jogador é vendido uma merrequinha. Isso não vai ajudar em nada. Tal. Mas, voltando um pouco para o assunto, vamos falar das greves dos jogadores pelo Metrópolis. Greves dos jogadores do City Real podem chegar a 69 jogos em 2025. A ameaça de uma possível greve dos jogadores tem ganhado força nos bastidores do futebol europeu nos últimos dias. O inchaço do calendário da temporada, que conta com o novo formato da Champions League e do Mundial de Clubes da FIFA, foi alvo de críticas contundentes dos atletas. As equipes que disputam quase todas as competições do calendário, como Manchester City e Real Madrid, podem chegar a 69 jogos na temporada 2024-2025, além dos duelos pelos respectivos clubes. Os atletas ainda se preocupam com jogos da data FIFA, com nova fase de mata-mata da Nations League. Além disso, as de estrelas do futebol mundial, como o volante Rodri e o goleiro do Real Madrid, Courtois. Os técnicos das duas equipes se pronunciaram sobre uma decisão de uma possível greve. Carlo Ancelotti chegou a afirmar que a redução no número de jogos torna as competições mais atraentes ao público. O calendário é exigente demais. Se organizarmos o que mandam, não começaremos
a pensar que os jogadores se machucam porque todos estão jogando demais. Teríamos problemas. Peço que se reduza o número de jogos para termos competições mais atraentes, declarou o treinador do Real Madrid. Atletas que se posicionaram a favor da greve, assim Alisson, o goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, quando perguntado sobre a nova Champions League, que deixou de contar com uma fase de grupos de 6 jogos para uma fase de grupo com 8 partidas, foi enfático em sua resposta. Às vezes ninguém pergunta aos jogadores o que eles acham sobre acrescentar jogos. Talvez nossa opinião não conte, mas todos sabem o que pensamos sobre ter mais jogos. Jules Koundé, zagueiro francês que atuou no Barcelona, foi mais um que declarou concordar com uma possível greve. Ou seja, fica muito ruim. Não tem como. Eu acho que esse Mundial está destinado ao fracasso. Pelo menos na minha visão. Porque conhecendo uma instituição como a FIFA que não larga a mão do dinheiro por nada, né, à toa que até aumentou a Copa, eu discordo desse formato. Para mim, 32 seleções era perfeito. Acabou. Não tem como. Bom, vamos continuar aqui. O calendário fica mais longo a cada ano. Temos mais jogos, menos tempo de descanso. Já falamos isso há muito tempo e ninguém presta atenção em nós, os jogadores e os treinadores não são ouvidos. Chegará um momento em que teremos que fazer greve porque a única forma de quem decide nos compreender é o que eu falei. Não tem como. Eu acho bastante difícil. Bom, esse é o final do vídeo. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o sininho. Falou.